Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Quem faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sol de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Quem faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sol de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira, aquele que tem na fé sua escuderia, feliz de quem faz da humildade o seu guia, é um homem de bem, é um homem de bem. Bondoso Pai, Senhor Jeová, como é bom estarmos neste momento reunidos diante da Tua celeste luz para nos instruirmos um pouco mais diante da nossa doutrina de amor e luz. Senhor Jesus, Divino Mestre, gratos somos por Tuas pegadas iluminativas que sempre nos alimentam, clareiam o caminho e nos fazem pessoas melhores a galgar degraus em direção ao clarão da luz bendita, em direção ao reino de Deus. Pedimos a Tua companhia, Mestre, para que os ensinamentos desta noite possam ser claros e absorvidos para a nossa prática e nosso dia a dia. O Senhor nos traz o caminho, nos revela a verdade, és nossa chama de vida nessa encarnação onde tanto lutamos com esperança e fé. Abençoe a nossa irmã responsável a ministrar a palavra com a abençoada permissão do nosso amado mentor Paulo de Tarso, o vaso escolhido do Senhor. Que assim possa ser. Boa noite, meus irmãos.
A leitura do nosso Evangelho está em Romanos, capítulo 8, versículo 31 e 32. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que assim seja. Bom, hoje nós vamos dar continuidade no livro 2. Meu computador hoje, ele não tá bem. Nós vamos dar continuidade ao livro dos Espíritos, no livro 2, no capítulo 6. Nós estamos tratando sobre a vida espiritual e nós vamos iniciar na questão 227. Desde a pergunta 226, começou a se tratar, né, a se falar, na verdade não só a 226, nesse capítulo nós estamos falando sobre, nesse item, né, da questão 223, perdão, no item espíritos errantes. Então é um item que nós vamos tratar sobre os espíritos errantes e posteriormente sobre mundos transitórios. Então, questão 227. De que modo se instruem os espíritos errantes, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que se passa nos lugares que percorrem, ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados do que eles. E tudo isso lhes inspira ideias que não tinham antes. Clássico exemplo para a gente sobre espíritos errantes e a vivência dos espíritos errantes são os livros do André Luiz, por exemplo, e tantos outros livros que falam sobre a vivência no mundo espiritual. Livros até que a gente estuda, por exemplo, nas terças-feiras, que falam como são desenvolvidos os trabalhos, os tratamentos e como dentro dessa realidade dos espíritos errantes é possível não só estudar, trabalhar, mas também refletir a partir do que já foi vivido em outras encarnações, né, na encarnação anterior e até mesmo quando necessário e a partir da tomada de consciência do espírito, das encarnações anteriores. E a partir desse processo de análise, de estudo, de trabalho, esses espíritos vão criando consciência de pontos fortes e pontos fracos, vão estudando mais, se desenvolvendo mais, trabalhando mais, se preparando para novas encarnações. Logicamente, a gente vai ver aqui junto que há situações que os espíritos, por vezes, podem ser impelidos a encarnar por força de necessidade, muitas vezes sem querer estar no processo encarnatório, de fato, mas a necessidade desse espírito pode o colocar nessa situação, mas, via de regra, de forma geral, quando esse espírito consegue aceitar ajuda e consegue permitir, na verdade, que os irmãos realizem um trabalho de esclarecimento melhor com relação à realidade deles, na verdade, a nossa realidade, né, quando a gente está na erraticidade, esse processo da erraticidade se torna mais suave, por assim dizer, né, mais consciente, e a gente consegue aproveitar melhor essa oportunidade de estar na erraticidade, fazendo esse processo de análise, né, essa introspecção, mas ainda assim não deixando de aprender com os estudos, não deixando de trabalhar, e de estar aí prosseguindo na nossa caminhada evolutiva.
como a gente, só para complementar, né, a gente percebe até, por exemplo, o próprio caso do André Luiz, né, que eu dei aqui inicialmente, ele mesmo fala que foi primeiro necessário, né, acordar para a realidade que ele estava vivendo, ter consciência daquela última encarnação, como ele foi parar naquele estado que ele estava naquele momento, literalmente naquele estado de espírito que ele estava naquele momento, foi na erraticidade que ele tomou consciência do porquê ele era chamado de suicida por outros espíritos, e também foi durante a erraticidade que ele conseguiu abrir os olhos dele, a partir dessa visão da vida passada, que ele conseguiu abrir os olhos dele e se colocar a serviço e se colocar também como um estudante, né, como um aprendiz na erraticidade. E é muito interessante, por exemplo, a sequência de livros dele, porque a gente consegue realmente enxergar, ver, né, esse processo evolutivo dele acontecendo na erraticidade. 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Então, até observando a vivência que nós temos na casa espírita, contato que nós já tivemos com manifestações espirituais, não só dentro da casa espírita, mas, por vezes, por ter contato com algum médium que consegue dar manifestações de diversas formas, a gente já consegue aqui imaginar a resposta dessa pergunta, né? Se os espíritos conservam algumas das paixões humanas no estado de erraticidade. Então, tomando até as nossas experiências e também o nosso processo de estudo, a gente já consegue afirmar que sim, né? Quando nós estudamos os processos de obsessões, vampirismos, participamos da reunião mediúnica, ou de algum trabalho de desobsessão, a gente já consegue responder aqui que, sim, a gente carrega para a erraticidade aquilo que a gente vivencia aqui, né? O fato da gente desencarnar não nos livra, né? Não nos tira essas amarras. Então, os irmãos nos respondem. Os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, deixam as mais paixões e só guardam as do bem. Então, nesse caso, é dos espíritos elevados. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Então, se a gente pensar até na nossa realidade, por exemplo, hoje que, graças à doutrina espírita e ao nosso processo de evangelização, literalmente, como a gente faz com as crianças, né, nós também somos evangelizados, não só por meio da doutrina espírita, mas de diversas religiões. Algumas pessoas já estão no grau evolutivo, então vamos tomar aqui o nosso grupo como exemplo, né? Nós já estamos num grau, não só evolutivo, mas também de consciência, principalmente, que não nos permite mais, e não nos é dado mais o direito de certas atitudes. Principalmente muito brutas, lógico, nós seguimos errando? Sim, muito, todos os dias, várias vezes. Mas nós não temos mais atitudes de rompantes brutos, como nós vemos na televisão, por exemplo, casos de assassinato, sequestros, enfim. Nós não somos mais capazes disso, mas nós somos capazes ainda de sentimentos, né, de paixões muito que beiram quase a sentimentos primitivos, infelizmente. Tanto que estamos aqui numa encarnação e que provavelmente posteriormente teremos outra, porque estamos nesse processo de nos livrarmos dessas paixões. Então, o fato de, por exemplo, eu desencarnar hoje não quer dizer que ela vai me livrar, que esse processo irá me livrar de sentimentos que eu alimento. Logicamente que quando a gente deixa a carne, os nossos olhos se abrem de outra forma, que a gente consegue enxergar
muito além do que o que a gente enxerga aqui, quando a gente está na erraticidade. Mas isso não quer dizer que seja um processo fácil, que a gente vai parar de praticar, não de praticar, mas de sentir algo do dia para a noite. Nos próprios livros do André Luiz, né, que eu estava aqui tomando como exemplo, a gente percebe isso, essa dificuldade, por vezes, de irmãos na erraticidade, de que estão até num processo de trabalho, de estudo, mas que, vez ou outra, podem passar por alguma recaída, digamos assim, né, de sentimentos. Assim como acontece com a gente aqui na Terra. Irmão, se alguém tiver algum questionamento, algo a acrescentar, por favor, fiquem à vontade para utilizar o nosso chat. Questão 229. Por que os espíritos, deixando a Terra, não deixam aí todas as más paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes? Então, o questionamento é sobre até o que eu falei aqui anteriormente. Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que, tão logo o deixem, perdem esse defeito? Após a partida da Terra, sobretudo para os que tiveram paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, fazendo que conservem todas essas coisas más, pois o espírito ainda não se acha inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, como que para mostrar-lhe o bom caminho. A gente pode até fazer uma analogia aqui, por exemplo, se alguém encerra um relacionamento e aquela pessoa tem plena consciência de que ela está encerrando esse relacionamento, ela está fazendo, utilizando a razão dela, por motivos certos, porque realmente não dava mais, mas ela ainda tem aquele sentimento pelo companheiro ou pela companheira, ela ainda tem aquele sentimento ali guardado. E não é algo que você consegue se livrar da noite para o dia. Então eu terminei aqui meu casamento, meu namoro, meu noivado, e vou romper com esse sentimento porque eu estou fazendo uso da razão, sei que não dá para ir frente. Não é assim que acontece, né? É um processo, a gente acaba levando meses, em algumas situações, algumas pessoas até anos, dependendo do relacionamento, para se livrar daquilo. Isso também acontece na nossa passagem para a erraticidade. Nós precisamos de tempo, não só para reconhecer os nossos sentimentos, ver o que gera, como as pessoas estão falando muito hoje, o que é o gatilho daquele sentimento, para a gente conseguir trabalhar neles e realmente se livrando desses sentimentos. A Gina fez um comentário aqui. Quando vamos, muitas vezes ao chegar lá, não entendemos o que deixamos aqui. Sim, muitos irmãos, correto, Gina, muitos irmãos ao partirem, também, né, passarem pelo desencarne, chegar na erraticidade, também não entende, e não entende essa questão, principalmente porque às vezes nós utilizamos muito aquela frase do fulano era tão bom e partiu tão cedo. É difícil esse momento de compreensão de que quando e tudo ocorre dentro da programação da nossa encarnação, é difícil as pessoas entenderem que existe essa programação a ser cumprida. Então, não só também para o espírito que chega na erraticidade, como muitas vezes para as pessoas que ficam aqui, né, e tem que compreender, lidar com essa passagem. E é sempre importante a gente tocar nesse assunto, que é um assunto
pouco falado até, e aqui vou desviar até um pouco do que a gente está falando. Eu converso muito isso com os meus pais, né? Eu sou filha única e por vezes a gente tem conversas assim porque eu só tenho a eles e eles só têm a mim. Então, por vezes eu até forço um pouco para conversar sobre isso, porque eles sempre enxergam as coisas na ordem natural, né? De que eles vão partir antes de mim. Só que a gente não tem certeza disso. A única certeza que a gente tem é que um dia vai acontecer o nosso desencarne. Então é sempre importante falar sobre isso, conversar sobre isso com os nossos familiares, até mesmo para que não aconteça processos como a gente vê diversas vezes de pessoas que partem e que às vezes têm dificuldade de se desprender por conta de familiares, de amigos, relacionamentos que ficam falando a todo momento sobre aquilo, chamando a pessoa, achando que aquela pessoa tem alguma obrigação de voltar, de proteger, de ajudar. E não é bem assim que ocorre, né? Nós sabemos que a partir do momento que um espírito desencarna, é por necessidade. E que aquilo é um processo que aquele espírito precisa passar. Ele não está desencarnando para cumprir uma missão de ir proteger alguém. A gente não sabe qual é o grau evolutivo daquele espírito, e, enfim, qual é a missão que aquele espírito tem. Então, é sempre necessário a gente conversar e falar abertamente sobre isso com os nossos familiares, principalmente nós que somos que somos espíritas, né? Deixar claro isso para os nossos entes queridos. Não, tudo bem, Gina. Imagina. Livro e a vida continua. Eu vou só abrir aqui. Vai sumir aqui a minha imagem um pouco, porque a conexão do meu computador tinha caído e eu não vi o que foi que você colocou. Só um minuto. No livro que estou lendo, isso está claro pelo casal que foram. Temos algo para fazer aqui, para nos prepararmos essa passagem com menos dificuldade ao chegar lá. Se temos algo para fazermos aqui, para nos prepararmos para o nosso momento de passagem. Sim, claro, e inclusive o que nós fazemos aqui todos os dias nos estudos é um modo de preparo. Nosso preparo, assim como a gente está falando da erraticidade, né, que nós vamos para a erraticidade, na erraticidade nós conseguimos tanto estudar quanto trabalhar e nos tornarmos conscientes, né, do que somos, das nossas atitudes. Então, o que nós conseguimos fazer aqui para que esse processo de passagem seja o mais suave possível e até o mais consciente possível, e que nós não temos necessidade de passar por processos tão brutos no momento do desencarne, né? Brutos que eu digo para retomada da consciência do espírito. É o que a gente faz todos os dias. Ter consciência das nossas atitudes, ter consciência dos nossos sentimentos. E então é muito importante, como a gente sempre fala, práticas meditativas. Aqui eu digo práticas meditativas, não só das práticas meditativas para consciência, práticas meditativas que eu digo, não só as que a gente tem que considerar respiração, né? Que é o que acaba desenvolvendo muitas coisas boas, inclusive, não só para o nosso físico, mas também para o nosso espiritual. Mas meditar, no que eu digo, é pensar nas nossas atitudes, pensar nos nossos sentimentos, tomar consciência do que precisamos melhorar, estudarmos sempre, estarmos em contato com a literatura espírita. Não tenho acesso ao livro espírita, não tenho condições no momento de comprar. Todo mundo tem uma Bíblia em casa. Pega a Bíblia, manuseie, leia, conheça a Bíblia. Há tantos livros, há tantos ensinamentos, e desde o Antigo Testamento, às vezes a gente
tem um apego muito forte ao Novo Testamento, e é compreensível, afinal de contas, é a partir dali que tem os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Mas no Antigo Testamento também há livros belíssimos e com ensinamentos muito bonitos. E, lógico, se nos colocarmos sempre disponíveis ao trabalho. O trabalho, ele nos ajuda muito. E quando a gente fala de trabalho, não é só a casa espírita está fechada, eu não consigo trabalhar. Claro que não, gente. A gente está num momento muito difícil para muitas pessoas. Não é só a parte material que a gente tem a oferecer para os outros, né? Nós já falamos disso diversas vezes, não só aqui, mas principalmente no estudo do Evangelho. A gente pode sempre se colocar à disposição das pessoas. Nós temos 2 ouvidos, não é à toa, e uma boca só, não é à toa. É falar menos, ouvir mais, nos colocarmos sempre à disposição das pessoas, levarmos a palavra amiga, oferecemos até mesmo para prestar um serviço para alguém que está precisando nesse momento, às vezes alguém que não tem alguém que possa ajudar em casa, com um serviço mais complicado, uma pessoa que sofre de alguma restrição física. Então, todo esse processo que a gente faz e que a gente passa nos auxilia muito nessa passagem do nosso desencarne, e para que nós consigamos chegar de uma forma mais saudável na erraticidade. Como nós vamos estudar aqui juntos, é algo que vai resolver tudo da noite para o dia, o que a gente está fazendo e tentando seguir aqui nessa encarnação? Não, nós provavelmente teremos outras encarnações ainda à frente. Talvez não na Terra, nessa situação agora, talvez alguns progridam e possam realmente só retornar quando o mundo estiver na fase, de fato, de regeneração. Talvez outros não consigam, e aí vão ter que ser colocados em outros planetas em que atendam aquela necessidade deles. Mas o que realmente sempre vai ajudar é isso. É a consciência dos nossos atos, dos nossos sentimentos, o estudo e o trabalho em prol do outro, né? Que foi o que Jesus sempre nos ensinou, o trabalho em prol do outro. E colocar sempre isso, que o trabalho não é só material, mas principalmente espiritual. É olhar para o outro com respeito, com carinho. Eu lembro uma vez que o mentor falou lá no grupo que tinham pessoas que, por vezes, não conseguiam dar bom dia nem com os olhos, que dirá com a boca. E que isso era não só uma falta de respeito, mas também uma falta de caridade com o outro, né? Então, quando a gente consegue, primeiramente, levar isso para os nossos sentimentos, né? Nós sempre falamos aqui, os olhos são o espelho da alma. Hoje a gente anda de máscara na rua. Os nossos olhos que são, assim, o nosso meio maior de comunicação, né? O nosso cartãozinho de visita. Então, quando a gente consegue internalizar certos sentimentos, isso já é um avanço. A gente conseguir olhar para o outro com um pouco mais de caridade já é um avanço enorme. Deixa eu olhar aqui enquanto eu estava falando aqui, já colocaram mais alguma coisa aqui. Ana Clara nos colocou aqui que o conhecimento da vida espiritual é uma grande dádiva para a desencarnação. Com certeza. Com certeza. Ita colocou que todos os espíritos, ao desencarnarem, que deixando as paixões, prevalecendo, as vos reconhecem e entrevê a verdade, se libertando da matéria, à procura de um bom caminho. Sim, por isso a importância de deixar, né, esses sentimentos mais brutos para trás, né? Então, nós temos que trabalhar muito isso agora, durante a nossa encarnação, para que a gente consiga, durante a nossa passagem, né, que parte desses sentimentos que a gente ainda tem, principalmente os ligados ao orgulho e à vaidade, consigam ser mais diluídos, digamos assim, né, nessa vivência. A Gina compartilhou aqui com a gente que ela mentaliza o tempo todo, ouvir mais e falar menos. Muitas vezes não é fácil,
mas que ela não irá desistir. Muito bem, Gina. Realmente, é um trabalho interno que a gente faz com relação a isso, né? Do ouvir mais e falar menos. Lógico que há muitas coisas, e aí a gente tem também que analisar, que há muitas coisas que, assim, nos cabe hoje, tendo nosso nível de consciência espiritual, colocar também para os outros, mas assim, não é entrar no processo de briga, né? Não é jogar pérolas aos porcos, é a gente analisar. Por exemplo, se eu convivo com alguém, se eu tenho algum amigo que eu percebo que há nele uma possibilidade de uma conversa com relação a um assunto que eu vejo que ele ainda olha com uma perspectiva mais embrutecida, e eu tenho abertura com ele para chegar e auxiliá-lo, na verdade, a fazer uma reflexão, eu devo fazer. É meu trabalho fazer isso. E que, por vezes, quando eu encontrar essa portinha aberta, eu tenho que fazer isso. Mas se eu sinto que aquela pessoa realmente não está aberta à conversa e que isso pode me causar algum transtorno, isso pode trazer até algum tipo de desventura, aborrecimento no meu lar, no meu ambiente de trabalho, para minha escola, enfim. Então, por vezes, às vezes, dependendo do que for, é melhor a gente deixar que a pessoa tome consciência daquilo ali que ela está falando com o tempo. Eu entendo que há situações, principalmente hoje, que as pessoas têm um discurso muito acirrado com relação a tudo, todas as pessoas se acham donos da razão o tempo inteiro e que tudo que elas falam, com uma fala muito radical, é sempre a melhor saída para tudo. Eu entendo que são discursos prontos e até fáceis de serem seguidos, mas que é muito difícil a gente conversar com pessoas assim. Então, se isso vai te trazer alguma forma de desequilíbrio, e se essa pessoa ela não está pronta para o diálogo, sinceramente, eu penso que se for para te desequilibrar, é melhor deixar que aquela pessoa ainda siga o caminho dela, né? Porque se você fala, a pessoa está dizendo, esse copo é rosa, e eu estou falando, não, esse copo tem água dentro. Não, mas o copo é rosa. Não, a água é transparente, o copo não é rosa. O copo é de vidro e a água é transparente. E ela insiste que o copo é rosa e aquilo vai gerar um desgaste, vai te desequilibrar. É porque a pessoa realmente ela quer enxergar ainda o mundo com a lente dela, né? E não o mundo como ele é. Então, há pessoas que realmente não vale a pena a gente ficar dando, como dizia minha avó, murro em ponta de faca. É melhor deixar quieto, não jogar pérolas aos porcos. Ana Clara completou aqui para gente que é preciso praticar o conhecimento que adquirimos com os estudos. Não basta apenas saber, é fundamental vivenciar. Sim, exatamente. A gente estudar, refletir. Não adianta a gente estudar um volume muito grande, vamos supor. Eu tenho livros que eu gosto bastante do Emmanuel. Dois livros que eu gosto bastante. Religião dos Espíritos, que é um livro que faz comentários sobre questões do Livro dos Espíritos, e tem um outro que é Justiça Divina, que ele faz comentários sobre itens de estudo do céu e inferno. Que são maravilhosos, na verdade é uma coleção. São maravilhosos, vale a pena realmente ter os livros. E assim, são textos de 2 páginas, 3 no máximo, que você lê e por mais que você entendeu tudo que ele está falando ali, mas são textos para você tomar consciência e você refletir sobre aquilo. Então, o nosso estudo é isso. Não adianta a gente ler um monte de coisa se a gente não para, não tem reflexão sobre aquilo, se a gente não coloca aquilo em prática. Né? Quando a gente faz um ensino técnico, uma faculdade, a gente tem um estágio durante esse aprendizado. Que é para quê? Para a gente pegar aquela teoria, colocar em prática e ver como funciona na prática. E quando a gente chega na prática, a gente aprende muito mais, porque a gente vai vivenciar aquilo ali. Então, o estágio, para quem está entrando numa profissão, fazendo um curso, é
é realmente assim, é onde você é colocado ali a teste, porque é aí que você vai provar se você de fato aprendeu, se você internalizou aquilo. Assim acontece com os estudos que a gente tem também com relação à doutrina espírita. É na nossa vivência que a gente consegue provar que a gente aprendeu. Não é à toa que, por mais que tenha alguns acontecimentos na Bíblia, tanto Jesus quanto o nosso mentor Paulo de Tarso, ou até mesmo a passagem dos judeus pelo deserto, por 40 anos no deserto, para poder chegar a Israel, são momentos em que esses irmãos, né, passaram, vamos supor, judeus por 40 anos no deserto. Olha que momento de reflexão que eles tiveram. Eles passaram por uma reflexão, mas eles foram vivenciando também, até chegar a Israel, a prova, foram colocados à prova, para ver se realmente aquilo dali que eles vinham estudando, tendo como leis, estavam sendo aprendidas. Nosso mentor, quando ele buscou o deserto para reflexão e ficou um tempo no deserto, ele refletiu ali os ensinamentos, mas depois o que ele fez foi em busca do trabalho espiritual, né? Foi em busca de disseminar a palavra do Cristo. Então, é muito importante que a gente estude, mas é muito, muito importante que a gente coloque em prática o que a gente pensa que sabe. Porque a gente só vai ver realmente se a gente sabe é quando a gente começa a praticar aquilo. A Gina completou aqui que realmente o diálogo é sempre válido quando há troca para crescimento de ambos. Sim, nosso papel alertar, e principalmente para pessoas que têm crianças e adolescentes em casa, né? Não só pais, mas também responsáveis. Faz parte da missão dessas pessoas alertar. E aí tem que ser realmente, alertar não, educar, né? Tem que ser realmente bem incisivo. Mas quando já são adultos, conscientes, ou pseudoconscientes, e aí que eu digo adultos sem uma limitação mental física, de fato, né? E que a gente reporta uma coisa e a pessoa insiste, você reporta de novo, a pessoa insiste, chega uma hora que é necessário deixar também que aquela pessoa literalmente sinta na pele até onde a teimosia dela pode levá-la, né? Não, chega uma hora que a gente não tem mais por que se desgastar tanto. Infelizmente, algumas coisas, e a gente fala de outras pessoas, mas temos que falar da gente também, infelizmente há coisas que a gente só aprende com teimosia. É igual a história do dedo na tomada. A mãe pode alertar, a mãe, o pai, o responsável pode alertar a criança 500 vezes sobre o dedo na tomada. A criança vai botar o dedo na tomada até o dia que aconteceu alguma coisa que ela vai entender que não pode botar o dedo na tomada. Ou se você botar aquela proteção. Porque fora isso, e ela ainda vai tentar tirar a proteção. Então, infelizmente, há muitos adultos que querem insistir com o dedo na tomada. 230. Eu li a resposta do 229, né, gente? Li. Fez uma série volta, né? Acho que eu li. 230. O espírito progride no estado errante? Então, os irmãos respondem. Pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, ratificando aqui, né, o que nós estávamos falando anteriormente. Nós aprendemos muito na raticidade, nós estudamos muito, nós temos convivências e vivenciamos coisas que nós não temos oportunidade de vivenciar aqui. Não só de estudo, como também de trabalho. Mas, pela nossa ainda, pelo nosso grau evolutivo, o processo de reencarnação ainda é extremamente necessário, porque há coisas que nós só vamos conseguir, seja espiar, ou passar por determinada prova, quando estamos aqui.
231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, de acordo com os seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cujo princípio conservaram, ou são felizes, segundo sejam mais ou menos desmaterializados. Vou reler, desculpa, li pessimamente. Mais ou menos, de acordo com os seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cujo princípio conservaram, ou são felizes, segundo sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz, e então procura os meios de alcançá-lo. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme sua vontade, o que constitui para ele uma punição. Hoje, quando José Martins enviou o versículo com Romanos, gente, é incrível, como sempre, a gente casa, assim, né? Quando eu li essa questão, eu só lembrei de Romanos, capítulo 2, versículo 6, que o nosso mentor, né, nos orienta que Deus retribuirá a cada um conforme suas obras. Então, logicamente, a nossa felicidade, né, erraticidade, depende das nossas obras, e principalmente das obras que a gente constrói e, infelizmente, às vezes destrói aqui na nossa encarnação. E por isso que é tão importante a gente passar da melhor maneira possível durante o nosso processo encarnatório. Para a gente chegar na erraticidade, não só ter uma vivência feliz, mas também poder aproveitar da melhor maneira possível, como uma preparação para a próxima encarnação, né? Como os irmãos colocaram aqui, nem sempre é permitido reencarnar conforme sua vontade, o que constitui para ele uma punição. Então, às vezes, como a gente falou no início, pode ser que eu tenha até a oportunidade de participar da programação da minha reencarnação e de maneira mais ativa, né, mais presente junto com os irmãos responsáveis por esse momento. Mas pode ser também que ela tenha que ser compulsória, tem que ser por necessidade. E aí entra nisso aqui, né? Ela vai acabar se constituindo para mim uma punição, porque não era algo que eu queria. Então, é muito importante, né, que a gente esteja aqui trabalhando para que esse processo que a gente está falando aqui de erraticidade, mas que, na verdade, é o nosso processo de melhoramento, né, de desempenho. Estou aqui pensando em coisas que eu estava fazendo antes. Para que esse processo de evolução, perdão, seja o melhor e até o mais rápido possível, menos doloroso possível para a gente. No livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, que fala bastante sobre isso, né, as penas futuras, segundo o Espiritismo, que fala que ele vem contestando aquela ideia da igreja de que uma pena vai ser eterna, que se você for condenado ao inferno, você vai ficar no inferno para sempre. E aqui, não só na igreja cristã, né, mas em outras igrejas também, que não são ligadas ao cristianismo, também algumas religiões que pregam isso, né, de que você vai sofrer uma pena eterna por aquilo ali. Então, no Céu e Inferno, nessa parte, vem justamente, né, no capítulo 7, na primeira parte, vem justamente falando sobre as penas futuras e não sobre as penas eternas. Mas as penas futuras, por quê? Porque as penas vão ser futuramente, de acordo com o que a gente vai estar fazendo aqui, e daqui a algum tempo fazendo de novo, então eu vou ter uma outra pena futura, e vai colocando pra gente como que é essa passar por isso, né? Não só aqui no meio material, mas também na erraticidade. Porque a gente tem que sempre pensar, quando a gente estuda, por exemplo, há muitas moradas na casa de meu pai,
não é só de moradas físicas, né? Mas também de moradas espirituais e das nossas vivências espirituais. A gente tem que sempre pensar que o que a gente está vivenciando aqui, o que vai se passar na parte espiritual, na verdade, é uma consequência e é tudo encadeado, né? Então, essas penas, elas vão se acumulando, vão aguardando a gente lá na frente, para que a gente possa ir acertando de acordo com os nossos passos e o nosso ritmo. Na 232, questão 232, Kardec pergunta aos irmãos: os espíritos errantes podem ir a todos os mundos? Então, como nós já sabemos, já estudamos, a gente sabe que esse tipo de viagem, esse tipo de facilidade de transporte, digamos assim, é de acordo, logicamente, com a evolução do espírito. Assim como muitas análises que a gente faz dentro dos nossos estudos, a gente sempre sabe que há uma relativização a partir do nosso grau evolutivo. Assim acontece também com espíritos que estão na erraticidade. Tudo vai ser de acordo com o grau evolutivo daquele espírito. Então os irmãos nos respondem: depende. Pelo simples fato de ter deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo onde viveu ou a outro do mesmo grau, a menos que, durante a vida, se tenha elevado. Então, primeiramente, né, o que a gente vê aqui. Por mais que eu desencarne, isso não quer dizer que eu me desprendi totalmente da matéria. E nem que eu vou conseguir fazer uma viagem, vamos supor, daqui da Terra, para um mundo de grau evolutivo maior. Dependendo do nosso grau evolutivo, a gente já tem dificuldade de sair de uma colônia espiritual e fazer uma visita a uma outra com uma evolução maior, já é difícil. Imagina a gente sair aqui do orbe e ir a um outro orbe que tem um grau evolutivo maior do que o nosso. Então, como os irmãos colocaram, só se eu já tiver me elevado de maneira que até que eu consiga estar naquele meio, que vai ser desmaterializado e diferente do que o meu perispírito ainda precisa, né? Porque o nosso perispírito ainda é muito embrutecido, conforme o nosso grau evolutivo da nossa necessidade de matéria. O nosso perispírito ainda é muito, muito embrutecido. A gente ainda precisa de muita matéria. Ele ainda é composto, digamos assim, de uma matéria muito mais embrutecida do que um espírito que habita um planeta bem mais evoluído que o nosso, que vai ter um perispírito bem mais fluido do que o nosso. Ana Clara colocou aqui: somos muito pesados, como diz o mentor, para sair da nossa atmosfera. Realmente. Então, é de acordo com a evolução de cada um. Se não tivermos ainda condições, não vai ser permitido, a gente não vai nem conseguir. E aí não é só uma questão espiritual, é uma questão física, porque a gente não vai conseguir se adaptar àquele meio que é melhor do que o nosso. Esse objetivo para o qual deve voltar-se, pois, do contrário, jamais se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, e é isso que lhe dá o desejo de melhorar-se, para se tornar digno da felicidade que ali se desfruta e poder habitá-los mais tarde. Então, dependendo da situação, a gente pode até dar uma olhada assim de longe e ver mais ou menos como que é, para a gente ter aquela vontade de estar ali, né? Mas entrar de fato e vivenciar ali não é possível se a gente não tiver a condição. Então, às vezes, por uma missão, a gente pode ir,
por uma necessidade de esclarecimento, de trabalho, a gente até pode ser levado pelos irmãos com algumas concessões, com todo um preparo. Sim, a Ana Clara está colocando aqui que há excursões que fazem essas visitas, sempre guiados por espíritos mais evoluídos. Há todo um preparo para que a gente consiga adentrar a atmosfera desses mundos mais evoluídos. Mas não é assim, né, com tanta facilidade. Então é por isso que esses irmãos mais evoluídos são responsáveis pela nossa condução. Porque se for olhar de maneira direta, sem preparo nenhum, a gente não tem essa condição, a não ser em casos excepcionais. 233. Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? Frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os dirigir. A gente já viu diversas passagens e livros com relação a isso. Espíritos que já estão bem mais evoluídos e que aceitam como missão reencarnar para poder ajudar a Terra nesse processo evolutivo. E às vezes não só a Terra num todo, mas até uma família em específico, uma missão em específico, algumas situações mais pontuais. Há espíritos que têm alguma ligação amorosa. A gente vê muitas vezes mães, que foi mãe de mulheres que foram mães de algum espírito aqui na Terra e que se colocam às vezes nessa situação de missão para poder trabalhar no resgate daquele espírito, na evolução daquele espírito, como também vemos espíritos que passam por missões grandiosas e que levam ensinamentos a multidões, ou trazem desenvolvimento na área da ciência, da saúde, na área humanitária. A irmã Arnes, se eu não me engano, que trabalhava muito na causa indígena. Então, você percebe que aquela pessoa tinha uma missão. Talvez ela não tivesse um grau evolutivo tão avançado como a gente está habituado a estudar, mas com certeza ela tinha o grau evolutivo muito mais avançado que o meu e do que de muitas pessoas que estão aqui na Terra, né? Ela desempenhava um trabalho muito importante em questão humanitária. Então você vê que ali realmente é uma missão de um espírito que veio aqui para abrir os nossos olhos com relação a causas humanitárias, principalmente povos indígenas. Então é nítido para a gente quando há, né, espíritos assim, é nítido. Não é necessário nem um grande processo de análise. Para a gente finalizar aqui, eu vou só ler um pedacinho da Gênese para encerrar esse tópico sobre espíritos na erraticidade, já que a gente só tem 1 minuto. Só um instante. No capítulo 11 do livro A Gênese, na parte de Gênese espiritual, no item 25, Kardec nos coloca: a encarnação do espírito não é constante, nem perpétua, é transitória. Deixando um corpo, ele não retoma imediatamente outro. Durante mais ou menos considerável lapso de tempo, vive da vida espiritual, que é a sua vida normal, de tal sorte que insignificante vem a ser o tempo que lhe dura as encarnações, se comparando ao que passa no estado de espírito livre. Mais uma vez, ratificando para a gente aquela máxima que a gente tem de que o que a gente vive aqui é um sopro com relação à vida espiritual, que é a verdadeira vida. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido de que aplica o seu adiantamento, os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal, e examina o que fez enquanto habitou a Terra,
passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência, com a ideia de melhor se conduzir. Desse jeito, cada existência representa um passo para frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Então, nesse item 25, é possível a gente perceber que Kardec está se referindo claramente à nossa erraticidade, né? Nossa situação de erraticidade, que é onde a gente vai fazer todo o processo de análise para poder traçar os nossos planos, né, de desenvolvimento, de melhoria, para conseguirmos, né, continuar avançando na nossa evolução. Então, esse processo é, de fato, muito importante para que a gente consiga melhorar as nossas próximas encarnações, com certeza. Então, nos prepararmos aqui para que a gente possa ter até uma erraticidade mais proveitosa é muito importante. A gente se apega muito, lógico, ao fato da dor, do desencarne, de como vai ser o desencarne, e do que vai vir no pós-desencarne, e a gente, às vezes, esquece um pouco que a gente tem que cumprir primeiro a tarefa de cada dia, para passar por esses momentos e ter também, após o momento do nosso desencarne, uma vivência, uma experiência mais proveitosa possível para as nossas próximas encarnações. Bom, agradecer mais uma vez. Não sei se ficou alguma dúvida, se alguém quer colocar mais alguma coisa, mas agradecer mais uma vez a presença de todos. É sempre uma enorme felicidade poder fazer parte desse trabalho. Agradecer sempre não só ao nosso Mestre Jesus, mas ao nosso mentor Paulo de Tarso, que nos dá essa oportunidade todas as noites do trabalho, do estudo, dessa conversa, dessa troca que a gente tem aqui. Parabenizar mais uma vez, principalmente as que chegaram depois da nossa abertura, parabenizar mais uma vez as nossas queridas e amadas mulheres mempasianas, em especial, lógico, as nossas amadas irmãs Alciné e Deoclésia, que aceitaram essa missão e que, se hoje estamos todos juntos aqui, é porque elas abraçaram essa missão junto ao nosso mentor. Então, que são dois exemplos, lógico, de mulheres amorosas, determinadas e fortes. Muito obrigada às duas. E a todas as outras mulheres que compõem o MEPAS e dividem tanto com a gente. Muito obrigada a todos vocês. Agradecer a nossa amada irmã Ana Laura, pela oração e pelos hinos, e ao nosso amado irmão José Martins, pelo versículo da noite de hoje. Muito obrigada a presença de todos, irmãos, que tenhamos uma semana abençoada e produtiva. Vou colocar aqui o nosso hino de encerramento e a nossa oração. Boa noite. Trago boas novas, eis aqui meu evangelho, e de pregai a todos irmãos. Trago boas novas, cheias de amor e de carinho, que transforma toda ação de incompreensão. Trago boas novas, cheia de paz e de esperança, que transforma o velho homem em um cristão. E de pregai o evangelho que um dia anunciei, e de pregai o amor transformador que lhe mostrei, e de pregai por todo canto,
pelos vales e oceanos, os ensinos que da cruz te libertei, e de pregar o evangelho que um dia anunciei, e de pregar o amor transformador que lhe mostrei, e de pregar por todo canto, pelos vales e oceanos, os ensinos que da cruz te libertei, os ensinos que da cruz te libertei. E assim, amado Mestre, chegamos ao fim de mais um estudo, onde nos proporcionou conhecimentos valiosos para a nossa evolução. Te agradecemos, Senhor, por sempre acalmar nossas tempestades, por inundar nosso ser com teu amor, que nos impulsiona cada vez mais a nos transformar intimamente. Tu, Senhor, que nos dá a esperança resignada nas provações, que nos transmite a tua paz, que nos traz o refazimento. Te pedimos, nosso mensageiro da paz, que passeie nos lares, calçadas, nos hospitais, maternidades, manicômios, asilos, presídios, espargindo o teu perfume de cura física e espiritual que o mundo tanto precisa. Mentor querido Paulo de Tarso, o Senhor que tanto nos ajuda nessa caminhada, que nos faz refletir diante de nossas ações e que planeja o melhor para nós. Te agradecemos com nossos melhores sentimentos por ter nos resgatado, por acreditar no nosso melhor. Estamos no caminho, mentor. Estamos na corrida desse melhor. Assim, Senhor Jesus, ó iluminado de Deus, fique conosco, permaneça em nós, hoje, agora e sempre. Perdoe-nos por nossas falhas e nos ajude a não cair nas tentações do mundo. Te amamos com o melhor dos nossos sentimentos. Que assim seja.